Bom, seja muito bem-vindo aqui à caixa de ferramentas da Mave. O que é isso? São táticas essenciais para se criar uma verdadeira apresentação geradora de dinheiro. O objetivo aqui é mostrar para você algumas táticas, as principais táticas essenciais que vão ser usadas ao longo do nosso processo. Então, neste ponto, não é objetivo que você se preocupe com nada disso ou que tente aplicar nada disso, já que tudo isso vai ser aplicado na hora certa ao longo de todo o processo que você vai passar. Porém, é importante mostrar para ti agora, aqui, a importância dessas táticas, como elas funcionam, dar exemplos dela, dar o embasamento, o fundamento psicológico de cada uma também e por que a gente usa cada uma delas, para você ver realmente o poder de utilizar esse tipo de tática em uma apresentação realmente de sucesso. Então, vamos partir logo pela primeira tática que a gente vai passar aqui, que é a estratégia de se parafrasear. Funciona assim, a cada 5 ou 7 slides, você precisa quebrar o padrão. E ao invés de ler exatamente o que está escrito na tela, você irá parafrasear o texto com outras palavras. Então vamos lá, um exemplo, por exemplo. Em vez de você ler literalmente, isso ajuda você a emagrecer, que é o texto que vai estar escrito no seu slide, você vai parafrasear isso com as suas próprias palavras. Ou seja, o teu slide vai estar mostrando, isso ajuda você a emagrecer, e você vai estar dizendo alguma coisa diferente, como por exemplo, esse processo já realmente fazer com que você queime todos os quilos extras que você tem a perder. Isso significa basicamente a mesma coisa que estava escrito, só que são outras palavras. Um segundo exemplo, né? No teu slide vai estar escrito, realmente turbina o processo. Daí você vai dizer alguma coisa no sentido, isso realmente irá acelerar todo o processo para que você perda todo esse peso que tem que perder antes mesmo do que você espera. Então você, com as suas próprias palavras, você explica o que está escrito na tela. Por que isso é importante, né? Porque se uma pessoa que lê rápido, por exemplo, ela vai estar lendo as frases que aparecem no seu slide rapidamente e vai se entediar se ela conseguir ler tudo antes de você falar tudo o que está escrito. Então, dessa forma, né, cada 5 ou 7 slides, a gente quebra meio que o padrão e a pessoa não vai saber o que você vai dizer, mesmo que seja alguma coisa escrita na tela, certo? Então isso é importante para manter a pessoa assistindo, para manter o pique de atenção também da pessoa, certo? Maravilha, vamos lá então, vamos para a próxima tática. Essa é a fórmula para títulos, uma fórmula que você pode usar para criar seus títulos, muito poderosos. Tá? Essa é uma forma perfeita não só para título do teu vídeo, como também título que você pode usar na grande promessa, que é um passo que a gente vai ver em seguida. Qual que é a tua grande promessa? Pode ser uma fórmula usada nos teus benefícios. Enfim, toda vez que você tem que usar um título, uma headline, um título para realmente chamar atenção, uma coisa de impacto, você pode utilizar essa fórmula comprovada que realmente dá muito resultado. Agora deixa eu mostrar um exemplo para você. Bom, antes disso vou mostrar a fórmula, né? A fórmula é a seguinte, palavra ou palavras de impacto mais um resultado incrível menos um inimigo conhecido, ou 2 inimigos ou 3 inimigos. Então é uma fórmula simples e como você usa ela é da seguinte forma. Vamos ver um exemplo. 3 formas rápidas e comprovadas para se torrar todo o excesso de peso sem deixar de comer suas comidas favoritas ou fazer horas de academia. Ok? Essa é uma headline, é um título poderoso que poderia estar acima do teu vídeo, por exemplo. Agora veja como é que a gente utilizou a fórmula. Então, 3 formas rápidas e comprovadas. Essas são as palavras de impacto. 3 formas pode ser também uma palavra de impacto, já que qualquer número, como eu já disse, números são poderosos, são palavras de impacto. O pessoal gosta de números, de coisas específicas. Então, 3 formas rápidas e comprovadas. Rápidas é uma palavra de impacto, comprovada é uma palavra de impacto. A gente utilizou a primeira parte da fórmula, 3 formas rápidas e comprovadas, para quê? Para um resultado incrível, que é torrar todo o excesso de peso. Então, esse é o resultado que a gente está prometendo. E daí, menos o inimigo conhecido, alguma coisa que é uma objeção conhecida do mercado. Então, sem deixar de comer suas comidas favoritas ou fazer horas de academia. Aqui eu coloquei 2 inimigos conhecidos, que são 2 coisas, 2 objeções na cabeça das pessoas que procuram emagrecer, por exemplo. Então a fórmula foi aplicada dessa forma com as 3 partes claramente definidas e é uma headline, é um título extremamente poderoso que você pode utilizar onde você quiser para gerar realmente o resultado que você está procurando. Legal? Então utilize essa forma de títulos para quando você precisar escrever um título que realmente chame a atenção e dê resultados. Agora vamos partir para a próxima tática. É o princípio da dor e do prazer. O que é isso? Sempre reforce a dor, a frustração do seu prospecto e siga isso como uma solução específica. É importante a gente mostrar que a gente entende como que é frustrante, como é doloroso estar na posição que o teu prospecto está no momento, seja qualquer mercado que seja, certo?
E depois, só que a gente não dá só o chute, né? A gente passa a mão também, dando uma solução específica para isso. Então esse jogo de dor, digamos, e prazer, esses opostos, são psicologicamente poderosos de se aplicar. Eu vou mostrar um exemplo para você como é que a gente pode usar isso na prática. Exemplo. Afinal, é terrível ter que sentar para comer com a sua família e enquanto eles se deliciam com uma pizza, você olha frustrada para o seu prato de salada sem gosto algum. Isso não é justo. Por isso a estratégia dos 80-20 foi criada, para te dar a liberdade de aproveitar a refeição e a companhia da sua família, enquanto você ainda continua no seu caminho certo para emagrecer. Legal? Isso é uma frase bastante poderosa, e veja, a gente realmente entende e reforça, lembra a pessoa da dor dessa situação frustrante, que é sentar na mesa com os familiares enquanto eles comem uma comida saborosa e você tem no teu prato uma coisa sem graça porque está seguindo uma dieta tradicional. Aí você lembra dessa dor e logo mostra o lado positivo, mostra uma solução para isso. E você mostra, nesse caso, a estratégia dos 80-20, por exemplo, que foi criada realmente para dar liberdade para a pessoa poder também participar daquela ocasião e mesmo assim continuar com o objetivo que ela tem de sucesso de emagrecimento. Então essa é uma forma inteligente de fazer isso. Isso pode ser utilizado em várias horas. Você vai ver durante o processo todo como a gente pode utilizar esse tipo de coisa. Então essa é uma técnica poderosa, o princípio da dor e do prazer. E claro, você pode inverter, dar o prazer antes, a solução antes e depois a dor também. Vale, essa é uma tática bastante flexível, você pode usar como quiser. Mas a base psicológica é essa. Vamos para a próxima então? A garantia tripla. Ao invés de dar uma garantia normal, como o pessoal faz, você tem 30 dias para pegar seu dinheiro de volta, uma coisa nesse sentido, vamos utilizar uma forma mais poderosa de aplicar essa garantia. E nessa forma a gente mostra para o prospecto 3 formas que ele pode usar para receber seu dinheiro de volta. Vamos ver como é que isso é utilizado, veja só. Aqui está a nossa famosa garantia tripla. Se você não ver XXX, se você não sentir blá blá blá, ou até se você não gostar da cor do material, daí você continua com o detalhe da garantia. Agora vamos quebrar isso em pedaços. Isso é uma garantia tripla. São 3 formas que a pessoa pode receber o dinheiro de volta. A primeira dela é o seguinte. Se a pessoa não obtiver, daí você fala o benefício principal que o teu produto oferece. Então, se você não vê uma queda de peso rápida e eficiente no seu corpo, por exemplo. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte, uma coisa que a pessoa pode sentir, para a gente apelar para todos os sensos, todos os sentidos da pessoa, de ver, de sentir, etc., de experienciar, de ter experiência e tudo mais. Então, primeiro, se você não vê uma queda de peso rápida e eficaz no teu corpo, ou se você não sentir o prazer de poder vestir aquela sua calça jeans novamente em menos de um mês, esse é um outro exemplo. Daí o terceiro exemplo da garantia que segue alguma coisa ridícula, alguma coisa fora do comum. Por exemplo, eu coloquei aqui, ou se você realmente não gostar nem da cor do material, ou se você não gostar da fonte utilizada no livro, ou se você não gostar da textura do material, enfim, alguma coisa ridícula. Se você não gostar do meu corte de cabelo, por exemplo, alguma coisa que seja meio fora do comum e que gere também um senso de humor, um senso de surpresa na pessoa. Isso tem um poder também psicológico, dá uma quebra de padrão pequena ali, que coloca a pessoa num estado bacana psicológico. Então, resumindo, são 3 formas que você tem que mostrar como a pessoa pode receber o seu dinheiro de volta. E daí você utiliza isso na forma de uma garantia tripla. Então, vou dar um exemplo completo agora. Aqui está a nossa garantia tripla. Se você não vê uma queda de peso eficiente e rápida no seu corpo, ou se ainda assim você não sentir aquele prazer de poder vestir novamente aquela tua calça jeans em menos de um mês, ou até, quer saber, se você não gostar nem da cor do material que você vai receber, então você vai receber teu dinheiro de volta 100%, sem estresse, sem detalhes e não precisa me dar razão, motivo nenhum para isso. Ok? Essa é uma garantia, uma forma de colocar a garantia de uma forma bastante poderosa. Então, bacana, espero ter ficado clara a garantia. Vai chegar na hora de você escrever a sua, então quando chegar na hora você vai saber exatamente do que a gente está falando. Vamos partir para frente, a próxima tática, tudo certo? Vamos lá. O preço falso. Aqui são 2 passos. O passo 1 é o seguinte, a gente vai ancorar um preço mais alto do produto antes de revelar o bônus, todos os bônus e o preço verdadeiro. Essa é uma técnica muito utilizada por todo mecanismo de venda de sucesso. Talvez você até conheça esse mecanismo, mas a gente não pode achar que isso não é importante. A gente não pode subestimar essa técnica. Então é o seguinte, o primeiro passo é ancorar um preço mais alto na mente do teu prospecto. É o primeiro número que a gente vai dar para a pessoa. Vamos ver um exemplo aqui. O teu produto, né, é vendido por
blá blá blá, que é um preço falso, que normalmente é de 2 vezes ou 3 vezes mais alto do que o preço normal. Daí você continua. E por uma boa razão, pois ele inclui, daí você continua, detalhes específicos do teu produto. Daí você continua. E antes de revelar para você as condições especiais de hoje, deixe-me te mostrar os bônus que você está prestes a receber. Agora, você fala que o teu produto é normalmente vendido por... Claro, isso tem que ser verdade. Se o teu produto é vendido por um preço mais alto, isso tem que ser verdade. Ou se ele não for vendido por um tal valor, você pode dizer que ele tem o valor de tanto. Então, o meu produto tem o valor de tanto. E esse valor é 2 vezes ou 3 vezes mais alto que o preço real do produto que você vai revelar depois. Então você fala, o produto tem um valor de R$100 e por uma boa razão. Pois ele inclui esse livro, essas fitas cassete ou esses áudios MP3, etc. Os detalhes do seu produto. Então, e antes de revelar para você as condições especiais de hoje, ou seja, você dá uma ideia para a pessoa que vai ter uma condição especial, vai ter alguma coisa diferente desse preço, vai acontecer hoje. Mas antes disso, você quer mostrar todos os bônus, os extras que as pessoas vão receber junto com o teu produto. Então isso vai aumentar a percepção de valor do teu produto ainda mais. Você pode achar que mostrando um valor que é 2 vezes, 3 vezes mais alto agora, nesse ponto, você vai expulsar algumas pessoas, mas a prática prova que isso não acontece. Pelo contrário, isso vai realmente instigar as pessoas a prestar mais atenção e aumentar também a vontade das pessoas para terem o que você tem a oferecer, já que você está aumentando o valor percebido. E quando o preço real chegar, a âncora alta vai estar na cabeça da pessoa já. Então quando o preço real chegar, vai aquele gatilho de grande negócio vai começar a piscar na cabeça da pessoa. Então tudo isso é técnica comprovada psicológica que realmente é importante. Então esse foi o passo 1, né? Vamos para o passo 2 agora do preço falso, que é o seguinte: chegue no valor total do produto, mais todos os bônus, e depois desconte esse valor antes de mostrar o preço verdadeiro. Então a gente vai aumentar ainda mais essa âncora que a gente passou. Já que você acabou de mostrar todos os bônus que a pessoa vai receber, agora você dá um valor para cada bônus desse. Imagine um valor que cada bônus desse teria se você vender separadamente. E daí você soma todos eles ao preço falso e dá um valor bem grande para te ancorar bastante. Eu vou te mostrar um exemplo aqui para você ver como é que é utilizado na prática. Então, como eu disse antes, o produto normalmente custa tanto. E se eu fosse te vender todos os bônus separadamente, o valor seria mais de tanto. Então vamos lá. Como eu disse antes, o produto normalmente custa o preço falso, que é 2 ou 3 vezes mais alto que o preço normal, o preço verdadeiro. Aí você fala, você já mostrou os bônus. Então, se eu fosse te vender todos esses bônus separadamente, o valor do produto seria de 5 a 10 vezes mais caro do que o preço verdadeiro. Então, aqui se eu falei R$100 antes, eu posso falar, se eu te vendesse todos os bônus separadamente, o produto, o preço seria de R$1.000. Agora você segue com o seguinte: ainda hoje, você não vai pagar R$1.000. Você não vai pagar nem R$700. Aliás, você não vai pagar nem R$500. O fato é, pulando a bordo agora, por você ter visto esse vídeo especial, você não vai nem mesmo pagar os R$100. Ok? Isso é muito poderoso, porque aqui a gente está prestes a mostrar o preço verdadeiro. Ou seja, o preço verdadeiro vai ser mais baixo que todos os valores que você deu até agora, inclusive ao primeiro valor, que já era 2, 3 vezes mais alto, que é o preço falso. Então, quando chegar na hora de você mostrar o preço verdadeiro, você começou a descontar tanto que a pessoa vai achar, nossa, esse é um grande negócio. E essa é a reação que a gente quer dar na cabeça das pessoas. Certo? Vamos em frente? A tática é a pré-qualificação. A gente quer tirar da jogada as pessoas que não interessam, deixando-as de fora do clube. Então, assim, algumas pessoas vão estar vendo o vídeo sem interesse algum em adquirir ou nada. A gente quer tirar as pessoas da jogada. E além disso, aplicar uma técnica psicológica muito, muito potente, porque ninguém gosta de ser deixado fora do clube, ok? Você não quer ficar de fora, você quer aproveitar. Então olha como é que a gente usa essa técnica. Antes de eu te contar o sucesso que outras pessoas estão tendo com o produto, deixe-me primeiro te dizer quem nunca irá conseguir tirar proveito dessa solução. Veja que legal. Então você vai mostrar à pessoa quem não é a pessoa perfeita para esse produto, quando que esse produto não vai funcionar, que tipo de atitude esse produto não vai conseguir consertar e tudo mais. Então, se você é uma pessoa desse tipo, não adianta nem seguir em frente, porque você não vai conseguir tirar proveito do produto. Então, você mostra para quem o produto não é. As pessoas, psicologicamente ou subconscientemente, elas não vão querer estar nesse grupo de pessoas que é ruim, né? Que não funciona, que não vai dar certo. Então, você mostra isso claramente.
para quem que esse produto não vai funcionar. Que aí a pessoa, inconscientemente mesmo, vai querer pertencer a outro grupo, ao grupo de pessoas que funciona, certo? Então lembre-se, ninguém quer ficar de fora do clube. Isso é psicologia humana pura, aplicada. Certo? Vamos para o próximo. Afiando as palavras. Essa é uma técnica muito importante que a gente usa durante todo o processo. Você pode usar em qualquer texto que você fala, que você escreve literalmente. É uma técnica esperta e poderosa de copywriting. Né? A gente pega uma frase e a gente adiciona tempero nela, a gente adiciona pimenta na frase. Então a gente se livra do marasmo e de palavras chatas que não significam nada e substitui elas por palavras e frases de impacto. Eu vou mostrar um exemplo para você como é que a gente faz isso, ok? Vamos lá. Primeiro, um mau exemplo de como se afiar as palavras. O produto é muito bom se você quer fazer dinheiro na internet. Ok? Esse é um péssimo exemplo de como afiar as palavras. As palavras não estão afiadas de forma alguma, as palavras não têm impacto nenhum. Agora vamos ver um exemplo que é melhor do que esse. O produto é ideal se você realmente quer fazer dinheiro na internet. Então veja, ao invés de muito bom, que não tem impacto nenhum, a gente colocou o produto é ideal. Então esse é um poder maior, essa palavra, do que muito bom. A gente adicionou também a palavra realmente quer. Então a gente enfatiza a vontade. Então ao invés de se você quer ganhar dinheiro na internet, a gente fala se você realmente quer ganhar dinheiro na internet. Isso já tem mais poder psicológico. Agora vamos ver um ótimo exemplo de como se afiar as palavras. O produto é a única solução comprovada na prática que permite pessoas normais como eu e você a conseguirem total liberdade financeira com o negócio na internet agora, de forma mais rápida do que nunca antes vista. Veja só, quanta coisa que a gente adicionou aqui, quantas frases, quantas palavras de impacto. Produto é a única é uma palavra de impacto importante. É a única solução comprovada na prática. É uma frase de muito impacto, certo? Todo mundo quer alguma coisa que seja comprovada. Que permite pessoas normais, como eu e você, a conseguirem total liberdade financeira. Ganhar dinheiro na internet é uma coisa. Total liberdade financeira com o negócio na internet é outra coisa. A gente pula para o próximo nível, uma coisa de muito mais impacto. Ainda fala, agora, isso ainda você pode conseguir, né, de forma mais rápida do que nunca antes vista. Então, quanto adjetivo, quantas palavras e frases de impacto a gente adicionou. Agora veja, se você está lendo um anúncio e vê esse último exemplo e vê o primeiro exemplo, qual dos dois você vai se sentir mais tentado a comprar? Óbvio, né? O último exemplo. Então, essa é a importância de se afiar as palavras. Vamos para o próximo. Destaque subliminar. Ao longo do processo todo você vai ver muito disso. A gente vai usar bastante de forma estratégica. E é basicamente o seguinte. Destaca-se palavras especiais em vermelho, fazendo com que as palavras destacadas falem diretamente com o subconsciente do prospecto, pois conscientemente quase ninguém vai perceber. É isso mesmo, uma técnica ninja, isso mesmo. Então, a gente escolhe as palavras específicas que apelam para os maiores desejos do prospecto ou ações que ele deve tomar o que a gente quer que ele tome. Isso apela para o subconsciente, já que conscientemente a gente não vai perceber muito o que acontece. Porque a gente pode distribuir palavras vermelhas destacadas ao longo de 2, por exemplo, slides, 3 slides. Veja um exemplo aqui de palavras que a gente pode destacar em vermelho. Fácil, divertido, simples, superior, comprovado, único, sim, compre, agora. Esses são exemplos de palavras que a gente pode destacar em vermelho. Agora, são palavras que elas refletem num sentimento positivo psicológico ou numa ação que a gente quer que a pessoa tome. Então, fácil, divertido, simples, superior, comprovado, são coisas que refletem um pensamento legal na cabeça do prospecto, psicológico. E agora, outra técnica muito ninja também é você usar palavras de ação, tipo compre, agora, sim, de forma estratégica. Por exemplo, se você tem uma sequência de 3 slides, você pode usar no primeiro slide um texto e você faz um destaque subliminar da palavra sim, no segundo slide da palavra compre e no terceiro da palavra agora. Então no final fique sim, compre agora. Então isso vai ficar percebido pelo subconsciente só da pessoa, não pela mente consciente. Essa realmente, como eu disse, é uma técnica muito ninja, você pode usar isso estrategicamente. Mas no geral, a gente usa então palavras de impacto assim, de ação, ou palavras que refletem no pensamento psicológico bacana, positivo na cabeça da pessoa. Então a gente destaca as palavras em vermelho, a gente vai ver bastante isso ao longo do processo. Legal? Vamos para o próximo. É o formato de uma sentença. O que é isso? Limitar 90% dos seus slides a apenas uma sentença, uma frase, seguida de reticências. Então, ao invés de você utilizar slides que sejam cheios de texto,
porque as pessoas vão conseguir ler tudo aquilo, talvez antes de você acabar de falar, antes de você acabar de ler com a sua voz. Então limitar a grande maioria dos seus slides a apenas uma frase rápida, uma sentença, e você continua com reticências e continua no próximo slide. Quando os slides passam rápido, isso cria um efeito hipnótico, ok? Isso cria um efeito hipnótico, que a pessoa quer sempre prestar atenção na tela, porque as coisas estão pulando rápido. Então, se ela não prestar atenção, o próximo slide vem, ela não vai prestar atenção, etc. Então, a gente acaba grudando a atenção da pessoa na apresentação. Isso é o que a gente quer. Bacana? Agora vamos ver outra coisa muito importante, muito usada, que são as âncoras de ação. As âncoras de ação. Essa é uma técnica de PNL, que é a Programação Neurolinguística, que através de palavras específicas traz o prospecto de volta para o momento atual, para tomar uma atitude no momento atual, agora. Então a gente está falando na nossa apresentação, etc. E de vez em quando tem que usar essas âncoras de ação para trazer, mesmo dar um aviso para a mente subconsciente da pessoa que a gente está aqui agora, nesse momento, fazendo algo, ok? Então palavras de exemplo são, por exemplo, hoje, agora, veja, escute, na verdade. Esse tipo de coisa a gente pode usar estrategicamente para trazer a mente da pessoa de volta para o momento atual, já que ela vai ter que tomar uma atitude no momento atual. Então vamos ver uns exemplos de âncora de ação, de como a gente pode utilizá-los. Então, ao invés de dizer, eu preciso te avisar primeiro, você diz, agora, eu preciso te avisar primeiro. Ok? Aí você continua. Você traz a pessoa para o momento. Agora, eu preciso te avisar primeiro. Daí você continua. Ou ao invés de, você sabe que precisa de um plano, se você realmente quiser, você diz, veja, você sabe que precisa de um plano se você realmente quiser. Então você chama a atenção da pessoa novamente. Veja, a pessoa inconscientemente vai prestar atenção. Você vai trazer a mente da pessoa para o momento. Legal? Vamos para o próximo então? Evite as palavras mas ou porém. Essas palavras são termos de pausa em PNL, em Programação Neurolinguística. Elas param a pessoa no momento e geralmente elas são ligadas a algo negativo ou cancelativo que está por vir. Isso a gente pode perceber, certo? Quando o teu chefe começa a te elogiar no trabalho, porque você fez um ótimo trabalho e tudo mais, mas infelizmente a gente tem que te demitir, não é verdade? Ou você pode falar, você elogia uma pessoa sempre, você sempre espera que uma pessoa comece a te elogiar, que ela tenha um mas ou tenha alguma coisa que vai cancelar o que ela disse anteriormente, certo? Isso acontece. Então a palavra mas ela tem uma carga negativa pelo uso que ela tem no dia a dia de hoje. E porém também é muito similar ao uso da palavra mas. Então a gente evita usar mas, evita usar porém. Ao invés disso, a gente usa palavras que vão substituir como ainda, entretanto, e. Mesmo que não fique gramaticamente correto, essas palavras devem ser utilizadas ao invés de mas e porém, porque a gente vai evitar essa conotação negativa que essas palavras têm. Então a gente faz dessa forma. Nosso papel aqui não é fazer uma apresentação de vendas que seja 100% correta gramaticalmente, certo? Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é ganhar dinheiro, é vender, é conseguir a venda. E isso a gente consegue utilizando essa técnica que comprovadamente funciona. Agora vamos ver alguns exemplos como a gente pode fazer isso na prática. Exemplo. Ao invés de utilizar, mas, ao invés, quero que você imagine, você utiliza. Entretanto, eu quero que você imagine, ok? Tem menos carga negativa. E outra, ao invés de usar, isso tem todas as vantagens, mas sem, você usa, isso tem todas as vantagens e sem. Então, se você usar o e, por exemplo, é muito boa uma técnica de usar o e, porque o e ele adiciona coisas, ele não cancela, ele adiciona coisas novas. Então, você ao invés de usar o mas, você utiliza o e, mesmo que às vezes não caiba exatamente gramaticalmente a palavra e, você usa ela ao invés de mas. É bem legal o efeito psicológico que isso tem. Ok? Vamos em frente. Evite assumir as coisas, assumir sentimentos. Você não sabe o que o seu prospecto está pensando. Logo, sugerir que você sabe o que ele está pensando pode ser algo que irá insultá-lo psicologicamente. Então, quando você diz algo, por exemplo, eu sei o que você está pensando, você arrisca duas coisas. A primeira, a pessoa não estava pensando em nada parecido, mas agora ela está. Se o que você mencionou é negativo, isso coloca a pessoa nesse estado mental. Então, se você falou, eu acho que você está pensando que já viu esse tipo de coisa antes. Se ela não estivesse pensando nisso, ela vai estar pensando nisso. Realmente, eu já vi coisa assim antes, então não me interessa nada. Agora,
Ou a segunda coisa é o seguinte, você arrisca ofender a pessoa ao sugerir que você tem qualquer capacidade de ler a mente dela ou de ainda entender mais sobre ela do que ela mesma. Você passa a ser arrogante com isso. Então você não quer assumir nada, mas quer utilizar de uma técnica específica para situações, que é o seguinte. Ao invés de utilizar de assumir o que a pessoa está falando, você vai utilizar a técnica do pode estar e do ou. E combinar isso com uma âncora de ação. Agora, como é que a gente aplica isso na verdade? É muito simples. Vamos ver um exemplo. Ao invés de você utilizar, você deve estar pensando que já viu isso antes. Você não assume isso. Você diz, agora, âncora de ação, né? Agora, você pode estar pensando que já escutou isso antes. Ou talvez você já saiba que isso é algo totalmente novo e diferente. Veja só o efeito psicológico que isso tem. Então, você, primeira âncora de ação, traz a pessoa por um momento e fala, agora. Então a pessoa está prestando atenção. Você pode estar, talvez você pode estar pensando que já escutou isso antes. E antes de dar muita margem para a pessoa pensar qualquer coisa, você já diz. Você sugere uma outra coisa para ela acreditar. Ou seja, ou talvez você já saiba que isso é algo totalmente novo e diferente. Algo totalmente novo e diferente. Então isso você já coloca na cabeça da pessoa que isso é algo totalmente novo e diferente. Ok? Legal, espero que tenha sido útil, espero que essas táticas tenham mostrado o poder de serem utilizadas estrategicamente ao longo da sua apresentação de vendas. Isso vai ser utilizado também numa sequência correta durante o nosso processo e isso com certeza tem um poder inigualável.